aqui disparar, né, exatamente aqui os convites aí na hora da transmissão, para que vocês possam ter acesso. Mas lembrando sempre que nem sempre, né, dá para todo mundo acessar, dá para todo mundo conseguir fazer isso no horário. Eu sei dos problemas que nós estamos tendo aí, né, com relação a essa questão de confinamento, da questão do coronavírus, então eu tento flexibilizar ao máximo aqui para que vocês tentem desenvolver aí as atividades. Bom, o objetivo aqui da aula de hoje, que a gente vai tratar, eu vou avançar aqui um pouquinho, tá? É exatamente a perspectiva do método do custo médio, no estoque de matérias-primas, mas também pode ser para outros tipos de estoque também. Então, eu pretendo aqui hoje falar como fazer isso, esse método do custo médio. Eu me lembro que não é um assunto novo, né? Então, se você tem esse conhecimento, você vai recordar. Se você pegar um pouquinho as anotações que vocês tiveram no caderno, lá no passado, vocês vão ver que a gente tratou esse assunto aqui, ó, quando a gente estava falando sobre armazenagem. Foi aquele período em que o Jabson trabalhava com vocês no começo do curso, né? E depois eu tive a oportunidade de ingressar, trabalhar com a turma, conhecer vocês. E aí a gente começou a falar sobre, você vai lembrar de algumas coisas na época, como LEC, que é o lote econômico. Você vai lembrar também, provavelmente, de alguma coisa chamada estoque de segurança. E eu me lembro que eu falei muito rapidamente sobre esse método do custo médio, né? Pedi até que vocês fizessem exercícios, e a gente está fazendo aqui meio que um review dele na parte de custos logísticos, porque faz parte, a gente tem que entrar nesse assunto novamente. Lembrando sempre que o meu exemplo aqui, ó, eu estou aplicando a matérias-primas, mas ele também pode ser aplicado, tá, ó, a produtos acabados, tá? Então, necessariamente, uma coisa não exclui a outra. Você pode usar ele tanto para matérias-primas como produtos acabados, né? E essa lógica, ela é válida para todos, tá bom? Então, minha proposta aqui é falar um pouquinho sobre isso, dar algumas dicas, né, exatamente de como fazer, do que desenvolver, para que você consiga fazer aí as coisas com tranquilidade, beleza? Bom, eu vou exatamente colocar situações aqui, tá? E aí, necessariamente, eu vou apresentar essa lógica aqui para vocês, e em cima disso, tá? Eu vou explicar como fazer, né, esse método do custo médio. Eu vou gravar essa explicação, como eu falei. Antes, eu só quero fazer algumas considerações iniciais, falando um pouco aqui da questão da UC7, para você ter ciência, né? Então, eu estou falando aqui hoje que o nosso objetivo é falar sobre o método daquilo que eu estou chamando de custo médio, beleza? E qual é o significado disso? Qual que é a importância disso? Então, imagina que eu vou ter dois produtos fabricados na minha empresa, tá? Eu vou chamar um de X1 e o outro aqui, ó, eu vou chamar de X2, certo? Então, pensa que isso daqui é um produto, pode ser qualquer produto, tá? Tanto o X1 como o X2, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Em cima desse contexto aqui, tá? A gente precisa, necessariamente, levar em conta, né, a questão da composição de matérias-primas. Então, nessa perspectiva aqui, ó, a gente vai ter, por exemplo, o quê? Para fazer, por exemplo, um produto que é o X2, tá? Você vai ter a matéria-prima a matéria-prima B e a matéria-prima C, certo? Então, eu vou ter que usar um pouco de A, um pouco de B e um pouco de C, que vai gerar o produto X2. E para fazer o produto X1, tá? Eu vou utilizar as matérias-primas A e D, certo? Então, significa que, se eu quiser analisar essa questão, pense o seguinte, né? Ó, aqui eu estou falando, por exemplo, de um bolo de chocolate, certo? E aqui eu estou pensando exatamente como um bolo, não necessariamente de chocolate, mas sei lá, um outro bolo aí, vamos colocar aqui um bolo de morango, ok? Então perceba, eu tenho matérias-primas diferentes, né? Ó, A, B e C, aqui a A e a D, certo? Perceba que tanto o produto 1 como o produto 2 são compostos por matérias-primas, certo? Então, significa que esse material, esse cara aqui,
esse cara, esse e esse, eu vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Esses caras aqui, ó, certo? Esses caras, eles estão dentro da onde? Eles estão dentro do seu estoque, certo? Então você tem que ter estoque, tanto da matéria-prima A, B, C e teoricamente também da D, para que você possa fazer tanto o produto 2 como também o produto 1, beleza? Qual que é o problema aí exatamente? Qual que é o contexto? O que eu quero ilustrar aí para você? O que eu estou querendo mostrar aí para você é que nessa perspectiva, tá? A gente precisa levar em consideração exatamente o quê? A gente precisa levar em consideração que tanto para um recurso, deixa eu só ver aqui, o pessoal está falando que a câmera está desligada. Alguém aqui consegue, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou projetando aqui na tela ou não? Não, né? Eu vou fazer de novo. Não, Agora sim. Apareceu agora? não, professor. Agora apareceu. Sim, Beleza. apareceu. Então vamos lá. Ó. Então eu vou começar de novo aqui, né? Ó. Então a gente tem o produto X1, certo? E a gente tem o produto aqui que é o X2, tranquilo? Então perceba, nós temos aqui as matérias-primas A, B e C, que formam lá um bolo de morango. Aqui as matérias-primas A e D, que formam o bolo de chocolate. Todos esses itens que eu circulei aqui de azul, tá? Ó, está preto aqui porque eu passei a caneta azul em cima. Então, as matérias-primas A, B, C e D, ok? Todas essas matérias-primas, ó, que estão circuladas aqui, ó, essa aqui, essa aqui, essa daqui, elas vão para o seu estoque, certo? Porque você precisa ter elas para poder fabricar, seja o produto X1, que eu estou colocando aqui como um bolo de chocolate, seja o produto X2, que eu estou colocando como um bolo de morango, beleza? Qual que é a questão aí? A questão é que todo mês, se você olhar, por exemplo, o ano como um todo, vamos imaginar aqui 2020, né? Você tem o quê? Você tem compra de matéria-prima, certo? E você tem o quê? Entrada barra saída de estoque. Então, significa que durante todo o ano, conforme eu vou produzindo, seja o bolo de morango ou seja o bolo de chocolate, você tem entrada e saída de estoque, não é isso? E aí o que acontece? Você tem compra de matéria-prima. E qual que é o grande problema quando você fala aí da questão de compra? Deixa eu limpar a tela aqui, ó, para fazer aí a segunda parte. Então, quando você fala de compra, tá? Quando você fala em comprar alguma coisa, né? Você tem algo que muda com o passar do tempo, que a gente sabe bem, que é exatamente o que, ó? Isso aqui, né, ó? Você tem mudança de preço, não é isso? Então, se nós analisarmos, por exemplo, nós estamos no mês de maio, correto? Se nós analisarmos hoje um produto que custa, por exemplo, tá? Ele custe, por exemplo, R$ 2,50 a unidade. Pensa num produto aí, um supermercado, alguma coisa do gênero. Pode acontecer que quando eu chegar, por exemplo, em outubro, principalmente em função das dificuldades que nós estamos tendo do ponto de vista econômico, esse produto ele mude de preço. Eu vou chegar lá no supermercado, em vez de pagar R$ 2,50, ele vai estar valendo quanto? R$ 4,50. Tá? Pode acontecer. Como também pode acontecer daqui a um tempo, com as coisas mais normalizadas, né? Se eu pegar, por exemplo, janeiro, mas aí aqui já é janeiro de 2021, né? Ou até sendo um pouco mais realista, se eu analisar, por exemplo, abril de 2021, né? Pode ser que esse preço aqui, ó, ele deixe de ser isso aqui super inflacionado, né? De 2,50 para 4,50 foi um aumento de R$ 2. Mas pode ser que lá em abril ele mude, ele cai um pouco para R$ 3 a unidade. Mas aí, para isso acontecer, a gente tem que levar em consideração que demanda, você tem que levar em consideração inflação, né? Você tem que levar em consideração desemprego. Então, tem uma série de fatores
que vai fazer com que esse produto aqui, ó, mude de preço, beleza? Então, isso é um ponto importante. E aí, o que você tem que saber com relação a isso? O que você tem que saber é que como você tem, ó, toda hora no seu estoque, você tem entrada e também você tem necessariamente, né, ó, tudo aquilo que você tem como entrada e aquilo que você tem como saída, tá? Significa que nesse contexto aí, você precisa necessariamente. Só um minutinho. Você precisa, né, fazer um custo médio de estoque. E o que é esse custo médio de estoque? Deixa eu arrumar isso aqui que não dá para ler. Ó. Custo médio de estoque. Significa que você vai tentar corrigir o valor do estoque com o tempo. Então, significa que você vai ter que corrigir o valor do estoque com o tempo. Uma hora o preço está aqui em cima, ficou mais caro, certo? E uma hora ele ficou mais barato. Então, eu não posso considerar só o preço de quando eu comprei mais caro. E também eu não posso considerar o preço de quando eu comprei mais barato. Eu tenho que necessariamente achar o intermediário. Eu tenho que achar uma média. E é por isso que eu estou falando que essa média é chamada de custo médio, certo? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui. É isso que eu pretendo explicar aqui, né? Para vocês poderem entender, ok? Então, para fazer isso daí, eu trouxe um exemplo, que como eu falei, não é novidade. É algo que eu já apresentei para vocês. Eu pretendo exatamente compartilhar aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Ó. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Esse exemplo, necessariamente, eu já até apresentei para vocês. Só um minutinho, pessoal. Tem uma questão aqui que a gente precisa corrigir pelo que eu estou vendo aqui na tela, tá bom? Só um minutinho. Eu vou só cancelar aqui a tela e abrir novamente para poder corrigir isso daqui. Só um minuto. Vou buscar aqui a informação certa. Quinhentos, 550, 550. Tá certo, ok. Então vamos voltar agora aqui, vamos projetar na tela, novamente, PowerPoint, para ficar um pouco mais fácil. Então acho que agora todo mundo consegue enxergar a tela, né? Normalmente, e tá visível, né? Se tiver ok, pode dar um ok no chat aí, ou então falar no microfone. Não dá para enxergar, não, professor. Não? Não dá mesmo, não. Vou tentar de novo. Vamos lá. Está falhando hoje. Agora está visível? Agora sim, né? O meu tá tudo preto. Preto a tela? Ah, agora deu. Deu? Legal. Deu. Ó, em cima disso daí, pessoal, o que a gente tem aqui então? Está falhando hoje aí, né? Está um pouquinho complicado, mas tudo bem. Vamos lá. Como que a gente faz para controlar as movimentações? Então, é aquilo que eu já tinha falado para vocês, pessoal. Não tem muito segredo. Como eu falei, é um assunto que eu já apresentei para vocês. É claro que faz um pouco de tempo, né? Então, provavelmente, você vai lembrar conforme estiver fazendo. Se você fez aqui, provavelmente, você vai necessariamente já lembrar desse conceito aqui que eu quero passar. Por isso que eu vou também ser rápido, no sentido de tratar essas informações,
para ficar um pouco claro, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço, então, para desenvolver, né, essa movimentação de materiais? Lembre-se que o que eu estou tentando fazer aqui, ó, é um controle, tal, do ponto de vista financeiro, de entradas, tá, e saídas, ok? Então, eu estou tentando fazer um controle financeiro de entradas e saídas. Então, eu tenho aqui, ó, do dia 3 até o dia 30, as movimentações que ocorreram, tá? Então, eu tenho a compra de 800 unidades, então isso daqui eu posso chamar que é uma entrada, não é isso? Eu tenho também a compra de 2.200 unidades, aí eu tenho o preço, eu posso falar que isso é entrada. Aí eu tenho requisições, ó, certo? E aí, quando a gente fala de requisição, por exemplo, a gente não está falando de entrada, a gente está falando de quê? De saída, né? Perceba, compra, você vai movimentar para dentro do estoque. Requisição, você está falando de saída, certo? Então, perceba que, nesse caso, eu estou mostrando aqui para vocês, né, uma tabela que tem essas entradas e saídas. Qual que é o meu objetivo? Mostrar para você como fazer esse controle. Lembrando sempre, tá, que a ideia aqui, ó, vai ser qual? Qual é a ideia central de tudo isso que eu estou falando para vocês? A ideia central, tá, de tudo isso que eu estou falando é atualizar o valor do estoque. Então, a ideia central, pessoal, disso que eu estou mostrando aqui para vocês, é atualizar o valor do estoque. Por quê? Entrada, tem horas, ó, que o preço era R$ 550. Depois, quando eu comprei de novo, subiu para 600. E aí, como é que eu faço? Eu deixo tudo valendo 550? Eu deixo tudo valendo 600? Não. Lembra que eu falei aqui nas anotações anteriores? Você precisa estabelecer uma média. E é isso que nós vamos fazer aqui no passo a passo, tá bom? Então, a ideia exatamente é explicar como fazer isso. É algo relativamente simples, tá? Não tem muito segredo. E o objetivo hoje é ser algo simples, tá bom? Bom, eu estou considerando aqui também que antes, ó, antes do dia 3, que é a primeira data que eu tenho nessa tabela, então aqui, ó, tenho datas e tenho movimentações. Entradas e saídas, tá vendo? E também necessariamente aqui as datas, tá bom? Eu estou considerando que antes desse dia 3, tá, que é esse cara que está aqui, ó, que eu circulei aqui de vermelho, você tem o estoque inicial, né, do mês anterior. Então, necessariamente, antes do dia 3, você já tinha estoque. Você tinha 2.000 unidades com o valor unitário de quanto? Ó? Valor unitário de 500. Então, cada unidade custa R$ 500, tá bom? Bom, então a ideia é que a gente possa construir o método médio. Como que eu faço para conceber o método médio? Então, eu vou avançar aqui, e aí eu vou fazer passo a passo aqui para você poder acompanhar. Para quem fez isso, vai se lembrar dessa tabela. A gente tem uma coluna aqui que é uma coluna de entrada, tá vendo? Então, esse grupo aqui, ó, tá vendo? Essa área é onde eu vou registrar as compras que vão para o estoque, beleza? Eu tenho uma outra área, necessariamente, que é esta aqui, ó, que é essa daqui que eu estou circulando agora. Na verdade, não estou circulando, né? Estou demarcando, que é a questão onde eu registro as saídas. Então, o que for requisição, vem parar aqui dentro, nessa área. O que for compra, tá? Ó, o que for compra, vem parar nessa área, tá? E aí, o que entra e teoricamente comparado ao que sai, que está em azul, tá? Ao final de um dia ou ao final de um período, gera o saldo que está nessa área aqui. Então, ou seja, basicamente, o que nós temos quando nós fazemos essa tabela aí? Nós temos tudo que entrou, que está na cor vermelha, tudo que saiu, que está na cor azul, tá? E, teoricamente, saldo, que é essa coluna, ou são essas três colunas aqui, ó, essa área na cor verde, certo? Então, o objetivo sempre é esse, registrar entradas,
saídas e prover um saldo. Esse saldo, tá? Ele tem que ter o valor atualizado do estoque. Então, para você fechar o final do dia e saber quanto de material eu tenho e qual que é o valor dele. Então, essa tabela ela existe para duas coisas. Ela existe para que no final do dia, uma delas, né, um dos objetivos, é você saber qual é o valor, certo? E a quantidade de material em estoque. Esse é o objetivo dessa tabela. Não tem outro além desse, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui, então? Então, eu vou começar a fazer o preenchimento dessa tabela. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou apagar aqui todas as informações que eu fiz aqui, porque isso aí vai ficar na gravação. Então, eu vou apagar toda a tinta do slide, e aí eu vou preenchendo aqui, item a item, tá bom? Então, vamos lá. A primeira informação que eu tenho, tá, ó, eu vou voltar no slide anterior, e aí eu vou apagar aqui também, para não ficar pesado a apresentação e não travar ou sumir a tela. Eu vou colocar aqui, ó, que o estoque inicial era de 2.000 unidades com valor de R$ 500, certo? Então, olha só, eu tenho 2.000 unidades cujo valor é de 500, certo? E aí, se eu voltar aqui na tabela que eu desenhei, isso eu posso fazer na folha de caderno, aqui eu fiz no PowerPoint para ficar um pouco melhor. Então, eu vou começar a preencher essa tabela. Então, veja, o dia 3, tá, ó, ele está aqui embaixo, mas aqui tem uma letra EI. Esse EI significa o quê? Esse EI significa estoque inicial, beleza? Bom, então, o problema aqui diz o seguinte, estoque inicial, 2.000 unidades com valor de 500. Então, vamos preencher? Vamos. Como é que eu faço isso? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui é a quantidade, não é isso? Qual é a quantidade lá no problema? 2.000. Eu vou vir aqui e vou colocar 2.000. Qual é o valor unitário? O valor unitário é 500. Né? Ó, da onde saiu? Daqui, ó. Olha o 2.000 aqui e olha o 500 aqui. Certo? Então, 2.000. Aqui no caso, eu sei que são 2.000 e cada unidade vale 500. Então, quanto que eu tenho aqui? Você tem exatamente o que, ó? 2.000 vezes 500, né? Você vai ter 1, 0, 0, 0 de novo, né? Ó, só para não perder aqui, nós temos 3 mais 3 zeros, beleza? Então, aqui, ó, mais 3 pontinhos, então eu tenho quanto? 1 milhão, certo? Então, deixa eu arrumar aqui melhor. Então, fica 1 milhão, beleza? Então, tem aqui, em dinheiro, 1 milhão, e aqui a quantidade, 500 unidades, que equivalem a 1 milhão, beleza? Ou melhor, 200 unidades, 2.000 unidades, que equivalem a 1 milhão. Aqui é o valor unitário, desculpe. Então, aqui, ó, eu tenho quantidade e aqui eu tenho o valor, certo? Teve alguma saída? Não. Nesse caso aqui, eu estou registrando ainda apenas o estoque inicial. Então, significa que eu vou pular a saída e aqui eu vou colocar o saldo. Quantas peças eu tenho aqui? Bom, quantidade. A quantidade que eu tenho aqui, ó, é essa daqui desta coluna aqui, ó. Então, a quantidade vai ser 2.000 e aqui 1 milhão. Aqui tem uma coluna que eu vou entrar no mérito daqui a pouco, mas não agora, para não ficar confuso e ficar extenso o vídeo, certo? Bom, então, primeira linha aqui, ó, que é essa aqui, que é antes dessa tabela, inclusive, beleza, ok. Então, já fiz o lançamento do estoque inicial, certo? Então, necessariamente, 2.000 unidades, cada uma vale 500, 2.000 vezes 500, 1 milhão, certo? Aqui não tenho registro de saída nenhuma, então eu comecei o mês, e aí você pode considerar esse mês, com 2.000 unidades e com 1 milhão em peças. Aqui, lembrando sempre quantidade, e esse total aqui eu me refiro a valor. Então, aqui eu estou me referindo a dinheiro, ok? Bom, vamos aí para a próxima parte, né? Então, eu vou avançar aqui
para exatamente mostrar. Então, eu voltei para essa tabela, eliminei aquele texto que estava aqui em cima, agora eu vou vir para essa linha, tá? Essa linha diz o seguinte, olha, no dia 3, você comprou 800 unidades com o valor de R$ 550 cada unidade, certo? Então, eu comprei 800 unidades de um determinado produto, né, de uma determinada matéria-prima, e cada uma custava 550. Perceba, eu fiz uma compra. Compra é uma entrada, não é isso? Eu vou comprar produtos, ele vai entrar na minha empresa. Então, significa que ele vai ficar desse lado aqui. Aqui eu já passei para o computador, né? Ó, fica muito melhor enxergar aqui, né? Ó. Então, aquilo que eu preenchi anteriormente do estoque inicial, está agora aqui no computador. Então, eu vou fazer qual agora? Eu vou fazer, ó, esse pedacinho de baixo aqui, ó, o número 3, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, nesse caso aqui, vamos lá, qual que é a informação? 800 unidades, R$ 550 a unidade. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Nós temos quanto? Eu vou até colocar aqui a entrada, vou deixar em vermelho, tá? Ó, 800 unidades, beleza? E o valor? 550. Mais uma vez, ó, veio da onde? Daqui, ó, dessas duas setas aqui, ó. Deixa eu arrumar essa daqui, ó. 800, 550. Isso é uma entrada. Por que eu sei que é uma entrada? Porque é uma compra, beleza? Então, 800, 550, tá? Vou fazer a conta. 800 vezes 550. 800 vezes 550, se você fizer aí na calculadora, vai dar 440 mil. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. 800 vezes, né, ó. Isso vezes isso, dá quanto? 400, deixa eu colocar aqui um sinal de igual melhor, igual 440 mil, certo? Então, tá resolvido aqui, ó. Foi isso que eu fiz, multipliquei uma coluna pela outra, tá? Bom, teve alguma saída no dia 3? Vamos consultar a tabela aqui, ó. Então, entrada teve compra. Tem alguma saída? Não. Daqui para baixo, a informação do dia 5, eu não tenho nada. Então, tecnicamente falando, saída foi 0. Então, aqui eu não vou preencher, aqui eu não vou preencher, e aqui eu não vou preencher, tá? Agora, olha só. Quanto que eu tinha de material em quantidade, né, no início? 2.000. Quanto que eu comprei? 800. 2.000, né, ó, que é esse valor aqui, ó, tá? Com 800, que acabou de chegar, 2.000 com 800 dá quanto? 2.800, certo? Então, em quantidade de 2.000, como eu comprei 800, foi para 2.800. É um exemplo simples para você poder entender, tá bom? Quanto que eu tinha em dinheiro? 1 milhão. Quanto que entrou de produto em dinheiro agora? 440 mil. Então, 1 milhão, certo? Até fazer outra cor aqui em volta. Vou fazer aqui diferente. Vou colocar aqui 440. Só para ficar visível, né? Ó. Então, aqui está o 2.000, somou com 800, né? Beleza. Agora, se eu colocar em outra cor aqui, ó, só rapidinho, pessoal, só para ficar visível aí para quem depois assistir isso e não conseguir entender. Ó. 1 milhão, eu vou somar ele com quanto? 440 mil, beleza? Então, 1 milhão com mais 440 mil vai dar quanto? Vai dar 1 milhão 440 mil. Eu só somei, certo? Então, perceba, eu tenho agora quantas peças? Então, imagina que no dia 3, você quer saber, por exemplo, né, a quantidade de peças que existem da matéria-prima A, daquele meu exemplo que eu falei, a quantidade de peças da matéria-prima A. Então, esse daqui controla a matéria-prima A, essa tabela que você está vendo. Se você parar, ó, imagina que isso aqui não existe mais, tá? Você parou aí no dia 3. Quantas peças tem no estoque? 2.800. Quanto que vale esse dinheiro? 1 milhão 440 mil. Entendeu para que serve essa tabela? Para, no final de um dia, você ter exatamente a quantidade e também ter o dinheiro. Então, um é dinheiro e o outro é quantidade. Certo? Então, é para isso que serve essa tabela.
Aqui no caso, parei no dia 3, 2.800 unidades, 1.400.000. Beleza? Bom, então aqui, parou aqui, né? 2.800 unidades, 1.440.000. Certo? Vamos à próxima parte. Então, vamos avançar, não é isso? Então, já avançamos aqui. Ó. Então, eu já fiz o lançamento do dia 3, né? E já fiz o lançamento do estoque inicial. Então, aqui está ok, que é aquela parte de cima que estava aqui no slide anterior, né? E aqui, ó, beleza, já foi. Já lancei naquela tabelinha. Agora vem, ó, a informação que é esta aqui, ó. Compra no dia 5, né, ó, compra de 2.200 unidades a R$600 a unidade. Então, vamos lá, ó. Se é compra, significa que é uma entrada, certo? Então, quando é compra, eu me refiro sempre a uma entrada. De quanto? 2.200 unidades com valor de R$600 cada uma. Então, vamos avançar? Vamos. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu já preenchi, né? Já tirei do meu garrancho, ficou em computador, ficou mais fácil. Então, olha só, aqui está o meu saldo atualizado, né? Do exemplo anterior. E aqui agora, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. 5. Por que 5? Dia 5, né? Ó, certo? Quantas unidades eu comprei? 2.200, certo? Vamos ver aqui, ó. 2.200. Olha ele aqui, ó. 2.200. Qual que é o valor? 600. Então, vamos lá. 600. Perceba que não é difícil, tá? É só uma questão de entendimento acerca de como funcionam as entradas e saídas e um item aí que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a devolução. Então, nesse caso, se eu fizer 2.200 vezes 600, isso dá quanto? Dá 1, 3, 2, tá? Eu já fiz aqui de forma antecipada. 1, 2, 3, 2. Então, aqui, ó, 4 zeros. Ou seja, 1.320.000, certo? Então, significa que no dia 5, eu comprei 2.200 unidades. Cada unidade desse produto custa R$600. Então, significa que eu estou colocando para dentro da minha empresa R$1.320.000. Teve alguma saída no dia 5? Então, vamos ver aqui, ó. Teve alguma saída? Não. Veja que aqui, ó, a próxima informação que eu tenho já é o dia 10. Então, eu não tenho nenhuma saída. Então, tecnicamente falando, o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou exatamente deixar zerado, ok? Então, vou deixar zerado. Bom, aí vem aquela continha de novo. Veja só, você tinha quanto aqui de saldo? Né? Vamos começar pelo saldo? Vou usar o vermelho. Eu tenho 2.800 unidades na questão da quantidade. Quanto que está entrando agora? 2.200, certo? 2.800 mais 2.200, né? Ó, então tem que fazer isso daqui, ó, 2.800 mais 2.200, certo? 2.800 mais 2.200 dá quantas unidades? Vai dar 5.000. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5.000. Beleza? Agora, eu tenho aqui na minha direita, tá? Exatamente o que, ó? 1.440.000. Só que aqui, ó, isso aqui que eu coloquei em azul é dinheiro. Esse cara aqui que está em vermelho, tá? Ele é quantidade. Então, que fique bem claro. De um lado, dinheiro, do outro, a quantidade. Certo? Então, voltando aqui para o azulzinho, tá? Ó, deixa eu só mudar a cor aqui, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Quanto que eu tenho? 1.440.000. Então, 1.440.000. Mais, qual é o valor que eu tenho aqui agora? Da multiplicação pelo preço unitário? 1.320.000. Então, fica 1.320.000. Se eu fizer a conta, se eu somar, tá? Um com o outro, eu vou ter quanto aí? Você vai ter 276, né? E aí, é claro, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou ter R$2.760.000. Beleza? Está um pouquinho exprimido. Daqui a pouco, quando eu avançar para o próximo slide, ele vai ficar naquele formato, né? Digitado, fica bem melhor do que
esse garrancho que eu estou fazendo aqui, beleza? Mas a ideia é que você possa entender. Espero que esteja ficando claro. Então, 2.760.000. Então, olha só que interessante. Parou a empresa dia 5. Acabamos aí o turno de produção, acabamos aí a operação de trabalho. O que nós temos aqui? Nós temos, então, a informação que no dia 5, a empresa fechou com 5.000 unidades em estoque e o valor dessas 5.000 unidades dessa matéria-prima, tá? Que eu vou chamar de MP001, tá? 001, que pode ser qualquer coisa. Então, a gente tem 5.000 unidades dessa matéria-prima, né? E o valor dela em estoque, 2.760.000, quase 3 milhões, certo? Então, se acabar a empresa hoje, parou tudo, é isso aqui que eu tenho no estoque e é isso aqui que eu tenho em dinheiro referente a esta quantidade de material em estoque. Beleza? Bom, então já fizemos estoque inicial, dia 3 e dia 5, certo? Perceba, é uma tabela, tá? Não tem segredo. Por isso que eu falei que a proposta hoje ela é relativamente simples, porque é preenchimento de tabela usando um modo racional para fazer isso, tá bom? Vamos avançar um pouquinho, pessoal. Então, vamos lá. Aqui no caso, então, eu já passei, então, deixa eu pegar aqui a canetinha na cor vermelha, né, ó, e já marcar o que nós já fizemos. Dia 3 já foi, dia 5 já foi, certo? Então, nesse caso aqui, ó, já foram esses caras, falta daqui para baixo. Por isso que eu falei que eu vou pegar esse exemplo durante todo esse contexto, para que fique claro. Agora a gente vai ter uma operação um pouquinho diferente aqui, ó. Porque veja só, aqui em cima eu falei compra, aqui eu falei compra, não é isso? Aqui agora, ó, eu estou falando de requisição, tá vendo? Ó? As próximas duas linhas serão requisições, certo? E aí o que vai acontecer nesse caso? Requisição, tá? É um jeito fresco de falar solicitação, né? Eu estou falando aqui o seguinte, olha, eu quero uma requisição de 2.000 unidades, então eu vou tirar do estoque, eu vou solicitar do estoque 2.000 unidades para aplicação no produto B. Ou seja, eu quero pegar uma quantidade, que no caso aqui são 2.000 unidades, né, dessa matéria-prima, tá, que está em estoque, deixa eu arrumar isso aqui, ó, que está em estoque, tá? E necessariamente, né, eu quero que essas 2.000 unidades que estão em estoque sejam utilizadas para fabricar B. E para fazer isso, a gente usa, né, a gente usa um recurso que pode ser através de sistema denominado requisição, que é um jeito fresco de falar solicitação. Então, eu preciso produzir, o produto está lá no armazém, legal, vou fazer uma solicitação, vou fazer uma requisição. De quanto? 2.000 unidades. Para quê? Para fazer o produto B, certo? Então, eu vou fazer isso daqui, ó, quando? No dia 10, certo? Então, vamos registrar, né? Aqui no caso, então, ó, coloquei até uma outra cor, que é esta cor azul. Por quê? Porque quando a gente fala de requisição, isso não é uma entrada. Se eu quero tirar do estoque, eu estou fazendo uma saída. Então, estou colocando aqui a letra S, né? Para você entender que é uma saída. Igual esse aqui de baixo. Também vai ser uma saída. Mas primeiro eu vou focar aqui o dia 10, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos registrar essas informações aí. Olha aí que interessante. Então, aqui já está preenchido, né? Ó. Então, a gente parou aqui com 5.000 e 2.760.000 unidades, 760 mil reais, tá? Agora, no dia 10, então eu vou colocar aqui em azul, tá? O que eu estou fazendo? Uma requisição. Requisição é entrada? Não. Então, tecnicamente, não vai estar aqui a requisição. A requisição vai estar aqui, ó, porque ela é uma saída, certo? Então, vamos acompanhar aí, ó. O que eu tenho que tirar de peça? São 2.000, não são, ó? 2.000 unidades, tá vendo? Então, aqui, ó, eu vou lançar 2.000. 2.000 unidades, certo? Qual que é o valor
dessa questão aí, né? Eu vou tirar 2.000 unidades, tá? Eu vou tirar 2.000 unidades do estoque. Só que perceba que existe um problema agora. O que eu coloco aqui no valor unitário? Não. O que eu coloco aqui, ó? Né? Que valor que eu lanço aqui? Porque, veja só, existe um problema. O estoque inicial, o valor unitário era 500, não é isso? No dia 3, você comprou mercadorias cujo valor unitário era de 550. E no dia 5, você comprou materiais que custam o valor de 600. E aí, qual desses caras vai vir, ó, para cá? E aí, como é que a gente faz isso? Né? O que eu considero? Então, eu vou exatamente explicar aí o que você deve fazer. Lembre-se que a gente está falando de quem? Ó? A gente está falando do método médio. Então, isso que eu estou te explicando é válido para o método médio, certo? Então, se você quiser resolver esse problema, como que você faz para resolver isso daí? Perceba, você tem valor aqui, ó, atualizado, certo? Você tem valor atualizado, você tem saldo atualizado, não é isso? Se você dividir um pelo outro, você concorda que você encontra um valor médio em relação às unidades e às quantidades? Sim. Então, tecnicamente falando, o que vai aqui, ó, nessa interrogação, não é nem 500, nem 550, tampouco 600. O que vai nessa interrogação, tá? Eu vou fazer a conta aqui embaixo para você poder entender. Veja só, eu vou ter que pegar a linha de cima e calcular uma divisão. Então, veja só, para fazer essa interrogação, eu preciso pegar, ó, dois valores. Que valores são esses? O 2.760.000, que é o dinheiro, e os 5.000, que é a quantidade. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Ó. Então, o que eu fizer aqui, eu vou colocar aqui. Só que eu tenho que pegar como referência a linha de cima, certo? Então, eu vou pegar como referência os dados da linha de cima. Então, acompanha aí meu raciocínio. 2.760.000. Beleza? Então, 2.760.000. Dividido por quem? Por 5.000. Então, o que eu estou falando para você fazer aqui? Ó? A grosso modo, eu estou falando para você fazer o seguinte. Você vai pegar da linha anterior, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o valor total, né, ó, que é esse cara aqui, e vai dividir pela quantidade total. É só fazer isso. 2.760.000 dividido por 5.000 vai te dar exatamente o que? Ó? Vai te entregar aquilo que nós chamamos de valor médio. E se eu fizer essa continha, tá? 2.760.000 dividido por 5.000, isso aí vai me entregar quanto, né? Se eu fizer na calculadora. Vai te entregar, ó, 552. Isso significa o quê? Que você acabou de corrigir o valor do estoque. Por que você corrigiu o valor do estoque? Veja só, eu vou apagar aqui, ó, tá? Para você poder entender. Você começou o mês com itens custando R$500 a unidade. Aí você fez uma compra que era 550, depois você fez uma compra por 600. Então, você corrigiu nem necessariamente o valor mínimo, nem necessariamente o valor máximo. Quando você pegou esses totais da linha de cima, né, e fez a divisão, valor total da quantidade total da linha anterior, ó, perceba, a interrogação está aqui, ó, a linha anterior está aqui. Quando você dividir um pelo outro,
você automaticamente achou o valor médio. Você fez o quê? Ó? Você acabou de corrigir o valor do seu estoque. Então, significa que eu pego a linha anterior, na prática, né? Ó, eu pego o valor total da linha anterior, dividido pela quantidade total da linha anterior, divido um pelo outro, tá? E aí eu vou ter o quê? Ó? O valor médio. Qual que é o valor médio? Aqui eu arredondei, né? Pode ser que dê quebradinho. Vai dar quanto? 552, ok? Então, nesse caso, 552. Então, fazendo aí, né, a correção, fazendo a correção não, fazendo aí a aplicação de tudo isso, no lugar da interrogação, eu vou colocar quanto? 552 reais, ok? Então, vamos aqui, ó, limpar todo o quadro. Isso aqui vai ficar na gravação. Eu vou limpar aqui só para não ficar tão poluído e ficar pesado. Então, aqui, você viu aí que eu fiz essa conta, né? Então, eu vou fazer isso daqui, ó, apagar toda a tinta. Então, aqui eu vou colocar, ó, quanto que saiu necessariamente, né? Vamos recapitular aqui, ó. Então, aqui não mudou, né, ó. Então, eu vou colocar aqui dia 10, como eu havia feito anteriormente, né, ó. Dia 10, que eu havia feito anteriormente, né, ó. Que é esse cara aqui, ó. 2.000 unidades para o produto B. Então, nesse caso aqui, avancei aqui uma a mais. Vamos lá. Dia 10, aqui, tá. Dia 10, 2.000 unidades, certo? Aí a dúvida era aqui, né, ó. Então, o que eu expliquei para você, ó? Vou resumir isso aqui de novo para não ficar confuso, já que eu avancei um slide aqui e ficou talvez um pouco confuso no entendimento. Para preencher isso aqui, ó, eu pego a linha anterior e aí eu pego exatamente e faço o quê, ó? Você pega valor total dividido por quantidade total. Isso daí vai dar quanto? Vai dar 2.760.000 dividido por 5.000. 2.760.000 dividido por 5.000, se você fizer, aí eu vou colocar aqui o resultado, né, ó, que aqui está espremido. Então, eu vou até puxar uma setinha, vou vir para cá, ó. Resultado é igual a 552. Esse aqui é o custo médio. Na verdade, não é o custo médio, desculpa. Esse aqui, ó, é o valor unitário médio, certo? Médio. Esse valor unitário médio é uma média desses caras aqui, certo? Então, 552. Então, no lugar daqui da interrogação, eu vou lançar quanto? 552, certo? É dessa forma que a gente faz. Então, eu venho aqui, deixa eu apagar essa seta aqui agora, ó. 552, certo? É isso. Então, nesse caso aqui, ó, só colocar melhor aqui, 552, tá? Aí, no caso, se eu fizer esse valor aí, ó, né? Esse vezes esse, vai dar um total. Qual que é esse total? O total aí que você tem é de 110, aqui na ponta, 4.000, né? Ou seja, eu estou falando de 1.104.000. Então, eu tenho aqui, ó, 1.104.000. Daqui a pouquinho tem o valor digitado, fica mais fácil para você poder enxergar, tá, pessoal? Minha letra aqui, ela está muito espremida, mas é 1.104.000, tá? Bom, perceba que eu fiz a multiplicação da quantidade pelo valor unitário, e aqui eu tenho 1.104.000, tá? O que eu preciso fazer agora aqui, ó, nessa região aqui, ó, nessa área aqui que eu estou circulando? Bom, se na entrada, tá, ó, se na entrada das linhas anteriores eu fiz soma, quando eu faço uma saída, eu faço o oposto. Eu não estou tirando coisas do estoque, então eu faço subtração, beleza? Então vamos lá, ó. Você tinha 5.000 peças,
você tirou 2.000. Então, ó, 5 menos 5.000, né? Menos 2.000 vai dar quanto? 5.000 menos 2.000 vai dar aí 3.000, certo? Você tinha, deixa eu arrumar aqui, ó, aqui é um 3, tá? Ó, 3.000. Você tinha 2.760.000 reais, beleza? Você tinha esse valor aqui, ó. Você tirou 1.104.000. Bom, esse cara aqui, ó, menos esse, né, que foi o que eu tirei de peça, vai dar quanto? Vai dar 1.656.000, certo? E lembra que tinha uma coluna que eu falei, pessoal, não vou falar isso agora, porque senão vai ficar confuso? Sim. Por quê? Porque em cima dessa estrutura, eu tirei esse material no dia 10, não é isso? Mas para fabricar o quê, né, no caso dessa empresa? Então, foi para fabricar o produto B. Então, aqui, ó, é 10, né, 2.000 unidades para fabricar o produto B. Então, aqui, ó, eu vou colocar a letra B de bola, certo? Então, vamos lá. 2.000 unidades, achei o valor médio, trouxe para cá, 2.000 vezes o valor médio, dá um valor total. E aí, eu pego o saldo da linha anterior e abato as saídas. E aí eu tenho isso daqui devidamente preenchido, correto? Então, significa que o dia 10 já foi. Dia 10 está perfeito. Não tem nada a ser modificado, tá bom? Bom, vamos avançar. Então, falando um pouquinho aqui, ó, já foi dia 3, dia 5, dia 10. Eu vou agora fazer aqui o dia 12, tá? E os demais. Então, eu vou chegar aqui agora no dia 12. Perceba que é um registro de um mês todo e ele é simbólico, né? Que as entradas e saídas são muito mais dinâmicas do que esse meu exemplo aqui. Aqui é para você entender. Então, tecnicamente falando, não é algo que acontece assim nessa velocidade. As entradas e saídas são muito maiores, né? São muito mais constantes numa fábrica, por exemplo. Então, vamos lá. Dia 12, nós temos a requisição de 1.500 unidades para a fabricação do produto A, tá? Então, dia 12, 1.500 unidades para a fabricação do produto A, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Se nós estamos falando de 1.500 unidades para a fabricação do produto A, nós vamos preencher essas informações na próxima tabela, né? Então, veja aí, ó. Olha como ficou melhor, né? Ó, bem melhor do que o meu garrancho. Está bem mais fácil de olhar para essa tabela aqui, certo? Estou fazendo o passo a passo, né, pessoal? Para você entender como preencher. Não adianta eu colocar a tabela aqui toda pronta e não te explicar como fazer. Você vai falar, pô, legal, o Leandro é bacana, né? Entregou a tabela, mas não explicou como fazer. Então, vamos lá. Dia 12, tá? Ó, então, coloquei aqui 12. Você vê aí que eu escrevi agora, tá? E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Quanto de material tem de saída? Então, vamos ver, ó. São 1.500. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. 1.500 unidades, certo? Qual é o valor de saída? Perceba, teve alguma compra nova? Não, as compras novas elas pararam aqui, certo? Então, meu custo médio, ele continua o mesmo, certo? Então, se você pegar esse cara aqui, ó, e dividir por esse, o custo médio vai dar a mesma coisa, que vai ser quanto? 552, tá? Então, se você pegar ó, isso e dividir por isso, vai dar a mesma coisa. Então, aqui, 5, 5, 2, certo? O valor médio de estoque, ele continua o mesmo. Por quê? Ó? Aliás, é uma dica, tá? Se você for fazer a conta, fique sempre atento a essa questão. Teve alguma entrada anterior? Se não teve nenhuma entrada anterior, o valor médio do produto, né, ele continua o mesmo. Agora, se tivesse uma entrada aqui, né, no dia 11, aí eu teria que refazer essa conta. Nesse caso, não. Então, olha só. 1.500 vezes 552, certo? Isso vai dar quanto? Lembra, ó, quantidade e valor unitário. Quantidade, valor unitário. Então, aqui dinheiro, e aqui o nome já fala, quantidade. Isso dá quanto? Dá 828 mil, se fizer a conta aí na calculadora. 828 mil,
Beleza? Agora acompanha o raciocínio. Você tinha 3.000 unidades, ó. Perceba, aqui é sempre quantidade. Tenho 3.000, tá? Saíram quanto? 1.500. 3.000, né? Ó, vou fazer aqui em cima. 3.000, que é esse cara aqui, ó. Eu fiz aqui o contorno, tá? Menos 1.500, olha lá, quantidade menos quantidade. Por que você está fazendo menos? Porque é saída, né? Ó, quantidade menos quantidade, né? Ó, vai dar metade, 1.500. Então, aqui vamos deixar 1.500, beleza? Bom, aí, ó, para fazer aqui a questão do valor, é a mesma coisa. Você tem 1.656.000, só que aqui, ó, deu 828. Então, agora eu vou fazer valor menos valor. 1.656.000 menos 828.000. Quanto é que dá isso daí? Vamos fazer a conta aí, ó. Se você fizer isso, obviamente você vai ver também que vai ficar só metade. 828.000, né? Tirei metade dos produtos, também ficou metade em valor. Então, dá 828.000. Beleza? Olha lá. Então, nesse caso aí, saldo atualizado no final do dia 12. 1.500 unidades e, teoricamente, em dinheiro, 828.000, certo? Para quem foi essa saída? Foi para produzir qual material? Foi para produzir o produto A. Então, eu tirei essas matérias-primas para fabricar A. Então, aqui, ó, vou colocar A, ok? Então, é para isso. Isso aqui que você está vendo, tá? Que é essa última coluna, além de fazer um controle para onde foi o produto, ela vai me possibilitar identificar ou criar aquilo que a gente chama de mapa de custo por produto. A gente vai ver isso daí quando chegar no final dessa tabela, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante, pessoal, que a gente tem que ter essa informação, tá bom? Então, com isso, já eliminamos o dia 12, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Então, voltando aqui, atualizando, já foi o dia 3, já foi o dia 5, já foi o dia 10, já foi o dia 12. Falta esse pedacinho aqui. Então, vamos lá. No dia 15, eu fiz uma compra de 1.000 unidades, né? Ó, comprei 1.000 unidades, R$ 650 a unidade. Se é compra, significa que é uma entrada, certo? Então, perceba, eu sempre vou fazer uma análise, se é entrada, se é saída, para saber em qual das colunas eu vou pôr o valor. Então, se é compra, é uma entrada. Se é requisição, se é solicitação, é saída. Não é verdade? Devolução a gente já vai ver daqui a pouco onde é que entra. Então, olha só. Dando sequência aqui, então, aí, ó, ficou preenchido agora, ficou melhor, né? Já estamos na metade da tabela. Vamos aí fazer agora o dia 15, né? Então, dia 15, né? Quando voltarmos aí da pandemia, para a alegria do Flávio, ele pode fazer tudo no Excel. Olha só, no dia 15, né? A gente vai exatamente fazer a compra, né? Essa compra aí, ó... Fala isso não, que eu não vou saber, não. Esquenta a cabeça que vai piorar, Flávio. Até o final do curso tem muita coisa ainda. Olha lá. Então, no dia 15, então, no dia 15, necessariamente, a gente vai ter entrada aqui, ó, de 1.000 unidades, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, quanto que entrou de produto? 1.000 unidades, certo? E aí, o que que vai acontecer? R$ 650 cada unidade. Então, vou vir aqui, ó, qual que é o valor unitário? 650, certo? 1.000 vezes 650, né? Dá quanto? 650.000, certo? Flávio falou que vai fazer do ano inteiro, de várias matérias-primas. Então, aqui, 650.000, certo? Misericórdia, não fala isso não. Então, vamos lá. 1.000 vezes 650 igual 650.000, beleza? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Não tem muito o que fazer, né? Porque se você parar para ver, ó, você só entrou com matéria-prima, então você não precisa calcular a média, não precisa fazer nada. Então, vamos ver o que você vai fazer aqui, ó, para concluir essa linha. Quantas unidades você tinha anteriormente? Né, ó, vamos acompanhar o raciocínio aqui, ó, 1.500, não é isso?
Quantas entraram agora? 1.000. Olha lá, quantidade conversa com quantidade. Então, fica 1.500 mais 1.000, né? Vai dar 2.500, beleza? Então, eu só vou preencher aqui, ó, 2.500, tá? 828.000, que é, ó, total aqui, né? Estou me referindo a valor, tá? Ó, conversa com esse total aqui também, que é valor. Então, dinheiro conversa com dinheiro, quantidade com quantidade. Então, fica 828.000 mais 650.000, tá? 828.000 mais 650.000, tá? Se você fizer aí o cálculo, vai dar 1, 4, 7, né? E aqui, ó, 8, 0, 0, deixa eu ver, 1, 2, 3, é isso mesmo? 1, 2, 3, 3. Então, nesse caso aqui, ó, opa, risquei aqui, vai dar 1.478.000, certo? 1.478.000. Então, aqui, ó, vai dar 1.478.000, certo? Daqui a pouco fica melhor, né? Aqui o meu garrancho aqui não permite fazer isso aqui bonitinho e caber dentro das colunas. Então, vai dar 1.478.000, beleza? Então, significa que no dia 15, supondo que a empresa lá, ó, tivesse que fechar em função da pandemia, né? Imagina que essa tabela aqui, ó, é a tabela da matéria-prima 001, tá? Então, existem várias matérias-primas. Aqui é uma só. Fechou a empresa no dia 15, tá? Quanto que tem de produto em quantidade? 2.500 unidades. Qual que é o valor? 1.478.000, certo? Então, percebeu? É um controle que serve como um controle diário, tá? Claro, na vida real, nas empresas, nós temos hoje sistemas que vão fazer isso. Porém, algumas empresas de pequeno e médio porte não têm esses sistemas. Então, você precisa conhecer como fazer, até para poder alimentar o sistema de forma certa, se houver, né? Existe. Porém, na verdade, é importante você saber como que funciona o sistema, porque você tem que, às vezes, fazer o quê? Você precisa parametrizar esse sistema, né? E parametrizar é o ato de explicar para ele o que ele deve fazer ou alimentar as informações de forma correta. Se você alimentar de forma correta, ou de forma incorreta, aliás, o valor vai estar errado. E o valor estando errado, vai tudo por água abaixo, tá bom? Então, terminamos aqui com 2.500 unidades, com o valor de 1.478.000, certo? Vamos avançar. Então, já temos aí o dia 15, beleza? Já passamos da metade da tabela. Então, já foi aí quem, ó? 3, 5, 10, 12 e 15. Agora vem uma situação diferente aqui, ó, né? Que é onde eu peço aí para que você tenha um pouco de atenção, que é um assunto diferente, que vai ser diferente daquilo que eu já falei anteriormente, né? Ó. Então, perceba, aqui, ó, eu tenho uma devolução. Devolução a quem? Ao depósito de matérias-primas. Excesso de 1.000 unidades, né, ó, das 2.000 requisitadas no dia 10 para a fabricação do produto B. Então, veja, diferentemente dos itens que eu falei anteriormente, ó, compra, requisição, né, ó, a gente tem agora uma devolução. Eu estou devolvendo quanto? 1.000 unidades. Essas 1.000 unidades são das 2.000 requisitadas no dia 10. Então, vamos ver aqui quem é o dia 10. Ó. Essas 1.000 se referem às requisições do dia 10. No dia 10, eu pedi quantas unidades? 2.000. Eu estou devolvendo quantas? 1.000, certo? Então, é mais ou menos assim. Quando você lê isso aqui, ó, devolução ao depósito de matérias-primas do excesso de 1.000 unidades das 2.000 requisitadas no dia 10 para fabricar o produto B, ó, perceba que eu estou me referindo aqui ao produto B, significa o seguinte, olha, no dia 10, eu bati aí na porta do estoque, né, e eu peguei 2.000 unidades, porque eu queria, e nós tínhamos como objetivo, fabricar B. Só que a gente não usou 2.000 unidades. Então, eu estou fazendo uma devolução de 1.000. Então, dessas 2.000 aqui, ó, eu
eu estou devolvendo 1.000, beleza? E aí eu estou devolvendo porque eu não usei. Então, eu usei apenas 1.000, certo? Pedi 2.000, não usei as 2.000, usei só metade, estou devolvendo 1.000. E aí a gente tem que registrar, tá? Esta devolução, certo? Então, eu tenho que fazer o quê? Voltar naquela tabela, né? Voltar não, né? Na verdade, avançar, né? E aí, no dia 17, registrar essa devolução. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer até na cor verde aqui, que é diferente das demais, tá bom? Então, agora sim, ó, ficou bonitinho lá, né? Ó. Então, 2.500 unidades, 1.478.000, certo? É o que tinha parado aqui. Vamos para o dia 17. Então, vou vir aqui, ó, dia 17, tá? Devolução. A devolução eu lanço em entrada ou em saída? Talvez seja a primeira dúvida. Geralmente as pessoas pensam que é entrada, mas isso está errado. Se você lançar a devolução em entrada, caracteriza como se fosse a compra de um produto novo. Ela não é lançada em entrada. A devolução, ela é lançada aqui, ó. Ela é lançada como saída. Você vai falar, como assim, professor? Como que eu vou lançar uma saída se é uma devolução? Porque, na verdade, essa devolução aí, ó, ela necessariamente ela entra com um saldo negativado. Piorou, lascou, né? Como assim, meu? O que esse cara está falando? Já não basta estar conectado à internet, ainda tem que ouvir esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Como é que eu faço para resolver esse tipo de situação? Bom, nesse contexto, eu estou falando para você, então, ó, que toda devolução ela vai ser colocada desse lado. Tá? Ó, então, grava isso aí. Estou fazendo esse círculo vermelho para você saber. Ó. Aqui é onde entra a devolução. Certo? Tá vendo? Desenhei até minha sogra aqui. Ó. É onde entra a devolução. Beleza? Então, para você poder entender. Então, como é que funciona esse contexto aí, ó? Rapidamente. Eu vou lançar aqui a devolução, tá? E aí eu preciso fazer uma conta aqui rápida, que é exatamente o que, ó? Devolução de quanto, ó? Devolução de excesso de 1.000 unidades. Então, você vai devolver quanto? 1.000 unidades, certo? Então, em vez de fazer isso aqui, ó, que está errado, eu já te falei que tem que ser desse lado aqui, desculpa, ó, desse lado, tá? O que que eu vou fazer, ó? Esquece isso aqui, tá? Tá errado. E aí você vem aqui, ó, e lança a quantidade. Só que na hora que você lançar a quantidade, você vai lançar ela de forma negativa. Perceba, são 1.000, não é isso, ó? Até coloquei aqui em vermelho. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Menos 1.000, certo? Menos 1.000. Aí você vai falar, pô, professor, como assim menos 1.000? Eu estou devolvendo. Sim, daqui a pouco eu vou te explicar o porquê do menos 1.000, tá? Uma outra questão importante. Qual o valor colocar aqui? Né? Perceba, é uma devolução, não é? Se é uma devolução, você tem que pegar o valor referente ao período que foi solicitado. Lembra que foi o dia 10? Qual foi o valor unitário do dia 10? 552. Então, perceba, estou falando de uma devolução. Se foi uma devolução, eu preciso saber a qual período se refere. Foi dia 10. Se eu voltar aqui, você vai ver, ó, que é o dia 10, ó, tá vendo? Olha o 10 aqui. Dia 10, certo? E no dia 10 era 552. Então, o valor que eu vou lançar aqui, adivinha? 552. Por quê? Estou devolvendo a mercadoria que valia isso aí. Tá? Então, fica 552. Vamos fazer a conta aqui, ó. Se eu fizer essa conta, menos 1.000 vezes 552. Vamos fazer aqui, ó. Menos 1.000 vezes 552. Bom, como eu estou fazendo aqui uma conta de multiplicação, aqui eu tenho um número positivo, não é isso? Que é o 552, e o número negativo, que é 1.000, menos 1.000. Menos, e teoricamente aqui o mais, eu tenho resultado negativo, né? Menos com mais, na multiplicação fica menos, não é isso? E 552 vezes 1.000 vai dar quanto? 552.000, beleza? Então, aqui, ó, eu vou lançar quanto? Menos
552 mil, certo? E aí, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar o meu saldo, não é isso? Por quê? Veja, você tinha 2.500 unidades, você tinha 1.478.000, tá? E houve uma devolução. Agora vamos entender por que você coloca esse número negativo? Vamos entender. Vamos lá. Veja, aqui eu tenho 2.500, certo? Então é essa aqui, tá? Então ficaria 2.500, tá? Agora tenta entender como é que funciona matematicamente a coisa aqui para você saber por que isso é negativo e por que ele lança negativo, tá? Vou te explicar aqui para ficar um pouco mais fácil, porque às vezes pode ficar confuso. Eu estou devolvendo porque é negativo. É assim, ó, 2.500. Aí vamos supor que você quer achar esse valor aqui, ó, que é essa interrogação. Como que funciona o cálculo dessa área onde está a interrogação? É assim, ó. Você precisa pegar 2.500 da linha de cima, certo? Vou colocar em vermelho, tá? Mais o que entrou aqui, ó, certo? Então você concorda? O que entrou aqui, que aí a gente sabe que não tem nada, então é zero, tá? Menos o que saiu daqui, ó. O que saiu daqui. E aí, menos, tá vendo? Que número que eu tenho lá, ó? Menos 1.000, certo? Então significa o quê, ó? 2.500 mais zero, esse zero é esse cara aqui, menos, por que menos? Porque eu estou falando de saída, ó. Então necessariamente esse menos está aí por causa da saída. Menos quem? Menos 1.000. Olha só por que eu uso menos aqui, tá? Aí nesse contexto fica 2.500, né, ó, resolvendo a conta aqui, mais zero, dá 2.500, menos 1.000. 2.500 menos 1.000, menos com menos dá mais. Então fica 2.500, né, ó, menos com menos, mais 1.000, que dá quanto? 3.500. Percebeu que eu acrescentei mais 1.000 com esse número negativo? Por quê? Porque aqui, ó, a linha de baixo é mais o que está aqui de entrada, menos o que é de saída. Então, menos com menos dá mais. Então, fica 3.500, certo? Então, é isso. E aqui, ó, você vai ter... Opa, deixa eu só mudar a tela aqui rapidamente. Então, você vai ter aqui, ó, 552 mil. E aqui vai ficar 3.500. Beleza? Agora, o valor, né, ó, eu vou apagar isso aqui que você está vendo e vou fazer a mesma coisa com o valor. Isso, apaga o que está certo também, Leandro. Parabéns. Eu vou fazer a mesma coisa também, ó, com o valor, tá? Deixa eu só apagar aqui rapidamente e vou colocar aqui, ó, o menos 1.000, tá? Só para concluir, pessoal, para ser breve, ser sucinto aqui, ó. Então, aqui, ó, menos 1.000, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui não tem um valor? Tem, não tem? É uma interrogação. Como é que eu acho aquela interrogação? Você vai ter que pegar o 1.478.000, não é isso? Ó, que é esse valor que está aqui atrás na interrogação, ó, certo? É esse cara, mais zero, né? Ó, por que zero? O que eu tenho aqui? Ó? Zero, não tem nada aqui, certo? Mais ele, então aqui vai ser zero, menos o que eu tenho aqui, ó, que é quanto? Menos 55200, 552.000. Então fica 1.478.000 mais zero vai dar zero, né? Ó? E aí fica menos, isso, menos 552.000. Menos com menos dá quanto? Mais. Então fica 1.478.000 mais 55200. Isso aí vai dar quanto? Se você fizer a conta aí, ó, que eu fiz aqui, vai dar
deixa eu ver aqui, 2.030.000. Então, vai dar 203 e aqui 30.000. Então, é isso aqui, ó. Certo? Então, vai dar 2.030.000. Então, aqui na interrogação, ó, 2.030.000. Certo? Então, é isso que vai acontecer aí. Tá? Bom, voltando aqui, então, no meu exemplo, deixa eu só ver se é isso mesmo. Tá certinho. 2.030.000. Então, essa devolução aqui do dia 17, tá? Ela foi exatamente com qual objetivo? Ela ocorreu porque não se utilizou aquelas 2.000 unidades que está aqui, ó, que foi solicitada no dia 10. Não se utilizou ela. Então, houve uma devolução de quantas? De 1.000, certo? E aí a devolução eu lanço como negativo na saída. Eu contei toda essa história para você poder saber isso, tá? E essa devolução se dá a qual produto? Se dá ao desenvolvimento do produto B, certo? Então, tecnicamente falando, aqui, ó, nessa coluninha, eu vou colocar B de bola, certo? E aí temos a linha 17 resolvida, tá bom? Bom, vamos avançar então, pessoal. Estamos caminhando para o fim, hein? Olha só, 3, 5, 10, 12, 15, 17. Já foi? Já foi, né? Já foi. Então agora ficou mais fácil, porque são compras e requisições, né? Então vamos aí, ó, a linha 18. Faltam 4 linhas para a gente poder encerrar, tá bom? Então olha só, nós temos aí no dia 18 a compra de 3.500 unidades, não é isso? A R$ 700 a unidade. Se é compra, eu me refiro à entrada, não é isso? Então, nós vamos colocar aqui como entrada. Por quê? Porque é uma compra, né? Ó. Opa, é uma compra. Se é uma compra, é uma entrada. Então, vamos lançar aí esses valores. Aí, agora ficou melhor, né? Ó, as letrinhas aqui, número negativo, ficou bem mais organizado. Então, vamos lá, ó. Vamos lá, dia 18. Então, vou fazer aqui o lançamento. Opa, bati o dedo aqui no lugar errado. Então, bati uma caneta aqui no lugar errado. Então, 18, tá? Qual é a quantidade? 3.500. Então, 18, 3.500, né? A quantidade comprada. Qual que é o valor? Vamos ver o valor aqui, só confirmar, ó. 700. Então, 3.500 unidades, R$ 700 a unidade. Então, vamos lá. 3.500, 700. 3.500 vezes 700, se você fizer a conta, né, ó, é só multiplicar um pelo outro, vai dar quanto? Vai dar 2.450.000. Então, fica 2.450.000, certo? Tem algum segredo aqui agora? Não, né, pessoal? Vou fazer aqui, ó, a mesma coisa de sempre. Eu tinha 3.500. Entrou mais quanto? 3.500. 3.500 com 3.500, né, ó? Isso aqui mais isso aqui vai dar 7.000, certo? Então, aqui, ó, 7.000, beleza? 2.030.000, ó, é o que eu tenho aqui. Entrou mais quanto? 2.450.000. Então, fica 2.030.000 mais 2.450.000, tá? Isso vai dar quanto? Isso daí vai dar 4.480.000. Então, vai dar 4.480.000. 4.480.000 reais. Então, aqui, 4.480.000 reais. Beleza? Então, não tem segredo. É só uma entrada. Somei, né? Ó, saldos anteriores com a informação atual. Beleza? Então, matamos aí a linha 18. Meu Deus, hein? Faltam 3 só. Então, vamos lá, ó. Então, nesse caso, já foi quem aqui, ó? 3, 5, 10, 12, 15, 17, 18, beleza? Então, o que nós temos aí atualizado é isso aqui, ó. Faltam 3 linhazinhas para a gente poder fechar, não é verdade? Faltam 3 linhazinhas para a gente poder encerrar aí essa estrutura, tá bom? Então, vamos lá, ó. Deixa eu só verificar um negócio aqui rapidinho. Compra da unidade, tá, 25, requisição, né, ó, tá, beleza. Aqui, ó, tem um detalhe, tá, essa informação aqui, ó, ela não é aqui, tá, ó.
Está errado aqui na tabelinha. Então, depois eu vou corrigir para mandar para vocês. Porque se eu comprei, não é para fazer um produto necessariamente, né? É só para, necessariamente, compra para abastecimento de estoque. É isso que eu queria destacar aqui. Mas vamos lá. 25. No dia 25, eu fiz a requisição de 2.000 unidades para aplicação no produto B. Tá? Ó. Então, eu fiz a requisição de 2.000 unidades, tá? Para aplicação no produto B. Já estamos próximos do fim aí, pessoal. A requisição, tá? Ela é uma saída, ok? Então, a requisição, ó, tá? Ela é necessariamente uma saída, ok? Se ela é uma saída, então significa que eu tenho que dar saída de 2.000 unidades para fabricar o produto B. Então, vamos concluir aqui, ó. Então, que dia que foi? Só para voltar? 25, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, fica 25, requisição não é aqui, não é aqui, não é aqui, é uma saída, ok? Então, eu vou preencher desse lado. Qual a quantidade? A quantidade, como a gente viu aqui, ó, 2.000, né, ó, tá aqui em vermelho. Então, eu vou preencher aqui, ó, fica 2.000, tá? Aí, ó, tem um detalhe importante, né, pessoal? Veja, nós tivemos entradas, né? E também tivemos uma devolução, certo? Então, significa que o que entrar aqui, ó, tem que ter o valor médio de estoque. Por quê, ó? Lá no passado a gente pagou 500. Recentemente nós pagamos 700, né? Nós tivemos uma devolução de 552. E aí, qual que é o valor médio do estoque? Percebeu que já mudou tudo de novo? Não é mais 552 a saída? Porque você teve compras, ó, depois que são até maiores que 552 e uma antes também. Então veja que não é mais 552. Se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, tá errado, porque não é. O que você tem que fazer então? Isso vale para todos os cálculos que você fizer de método médio. Basta você pegar o valor em dinheiro e dividir pela quantidade. Então, ó, sempre, quando você for colocar um valor aqui, o que você precisa fazer? Para você colocar um valor aí, ó, onde está aquela interrogação, primeiro, eu vou na linha anterior, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar valor total dividido pela quantidade total. Isso aqui, ó, é sempre. Quando você estiver falando de método médio, né? Lembrando sempre que eu estou me referindo aqui, ó, ao método médio, certo? PEPS, WEPS é outra coisa. Porque eu estou falando do método médio, que é o mais simples, para ficar mais fácil para a gente desenvolver. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o valor total e qual é a quantidade total? Então, vamos lá, ó. A gente tem quanto aqui? 4.480.000. Então, 4.480.000. Beleza? Quanto que eu tenho aqui? 7.000. Não é isso? Olha aí, ó. Olha eles aqui, ó. 4.480.000, 7.000. Divide um pelo outro. Dividindo um pelo outro, qual é o valor que nós temos aí? Né? Se nós pegarmos 4.480.000 e dividir por 7.000, nós vamos ter 640, certo? Então, significa que o meu novo valor médio de estoque, o valor médio unitário, desculpe, né, ó, o valor, isso aqui, ó, é o que a gente chama de valor médio unitário. Então, o valor médio unitário, ele vai ser de quanto? Ele vai ser de 640. Então, essa interrogação que você está vendo aqui, ó, tem esse valor, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 640. Beleza? E agora, o que a gente faz? Só multiplicar. 640, tá? Ó, vezes 2.000, dá 1.280.000. Beleza? Vou colocar mais um zero aqui, ó. 1.280.000. Tá? E aí, é claro, se eu estou tirando necessariamente materiais,
significa o seguinte, né? Ó, vamos fazer uma leitura rápida aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu tenho necessariamente quanto de material aqui, ó? Você tinha quanto? 7.000, beleza? Você está tirando quanto? 2.000. Fica quanto aqui? 5.000, certo? Então, aqui, ó, fica quanto? 5.000. Por quê? Você tem 7, está tirando 2, fica 5, tá? 4.480.000, menos quem, ó? Você tinha isso aqui, ó. Você está tirando quanto de dinheiro? 1.280.000. Então, fica valor aqui, né, ó, só fazendo aqui, ó, 4.480.000 menos 1.280.000, né? Vai dar quanto? Vai dar 3.200.000. Então, vai dar 3.200.000. Beleza? 3.200.000. Tá? Esse item que eu tirei no dia 25 é para fabricar qual tipo de produto? Então, vamos ver aqui, ó. É para fabricar o produto B, certo? Então, vamos lá, ó. Então, aqui fica a letra B de bola. Então, necessariamente está aqui, ó. A saída de 2.000, o valor médio unitário, calculado com base nessas informações que eu apresentei aqui em cima, multipliquei um pelo outro, subtraí, e aí necessariamente achei o valor aqui e já lancei, que é para fabricar B. Esse cara aqui está errado, esse aqui está certo. B. Beleza? Bom, vamos aí avançar. Então, já, esses caras aqui de cima já foram, né? Ó, falta só o 28 e falta o 30, tá bom? Então, tá pertinho do fim. Então, vamos lá. Requisição de 3.000. Então, se é requisição, eu estou falando de saída para aplicação no produto A. Então, 3.000 unidades para fazer uma requisição. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui já ficou organizadinho, né, pessoal? Ficou bem melhor para ver agora com a letra do computador. Está aqui atualizado, tá? Então, quando que isso aconteceu? No nosso penúltima data aí, ó. Então, aqui são 3.000 unidades. Aqui vale 640, porque não teve nenhuma entrada nova. Então, esse aqui é o valor atualizado. Esse vezes esse, tá? Dá 1.920.000. Se você fizer aí depois, você vai ver que é isso. Eu não vou ficar fazendo várias vezes a mesma conta, senão vai ficar cansativo, né? O saldo, veja só. Você tinha quanto? 5.000. Você está tirando quanto? 3. 5.000, né? Ó, 5.000 menos 3.000, né? Ó, 5 daqui menos 3 daquela ponta, tá? 2.000. Então, eu venho aqui e lanço os 2.000, beleza? 3.200.000, tá? Vou fazer só esse pedacinho. 3.200.000. Deixa eu ver aqui se está certo. 3.200.000. Menos 1.920.000, tá? Dá quanto? Dá 1.280.000. Beleza? Então, eu peguei, ó, esse cara aqui, esse aqui, né, aliás, menos esse. Dá 1.280.000. Então, vamos lá, ó. 1.280.000. Beleza? Foi para fabricar quem? Foi para fabricar o produto A, certo? Então, necessariamente aqui, ó, colocar aqui a letra A. Bom, vamos aí agora à última linha. Isso aqui foi no dia 28. Maravilha. Então, no dia 28, eu fechei o dia com quantas peças em estoque? 2.000. Qual é a quantidade? Né? Qual é o preço desses materiais aí, desses 2.000? 1.280.000. Beleza? Então, bem interessante. Bom, avançando aqui agora para a nossa última parte, a última estrutura aqui da explicação, envolve exatamente o que? Ó? Então, já passamos por tudo isso aqui, né? Ó? Então, já eliminamos 3, 5 e tal. Até o estoque inicial que tinha aqui em cima também já foi. Falta só o lançamento daqui, ó, dia 30. Requisição. Então, se é requisição, eu sei que é saída, né? De quantas unidades? Olha aí, ó, 500 unidades.
para aplicação no produto B. Então, vamos fazer aí, ó. Olha aí que beleza. Esqueci de pôr o 28 aqui, né? Que maravilha, hein? Então, eu vou fazer aqui manualmente e daqui a pouco a gente ajusta isso aí. Quando eu mandar, eu mando completo, tá bom? Então, eu só vou copiar os valores aqui anteriores para fazer o dia 30. Então, fica 28, 3.640. Isso aqui, pessoal, eu vou mandar depois o completinho, mais organizado aí para vocês, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. 1.920.000, certo? Aqui tinha dado 2.000, ó. 2.000 e tinha dado 1.280.000. E aqui tinha ficado a letra A, certo? Vamos para a última linha, então. A última linha, né, é quem? Então, vamos lá de novo. 30, né, ó, dia 30, 500 unidades, né, ó, 500, e aí para fazer o produto B. Então, vamos preencher aqui já. Então, eu sei que aqui vai ser B, e aqui eu sei que são 500 unidades, certo? Mudou o preço médio? Não, pessoal, não teve nenhuma entrada. Então, o preço médio continua igual. Então, fica 500 vezes 640, né? São 500 unidades. 500 vezes 640 dá quanto? 320.000, certo? 2.000, né? Ó, menos 500, 1.500, beleza? E agora, o que, que vai acontecer? Ó? Você tem 1.280.000, né? Ó, e aí você tem a saída de 320.000. Então, eu vou ter que pegar esse bloquinho aqui, ó, tá? Menos esse cara aqui. Então, fica 1.280.000 menos 320.000. Isso daí vai dar quanto? Né? Vai dar 960.000. Beleza? E aí, é claro, a gente vai ter aqui, ó, 960.000, certo? Para fabricar B, essa quantidade de peças aqui, né, que você está vendo, de saídas, tá bom? Então, com isso, a gente tem toda a saída. E o mês terminou como? Nesse caso, se isso aqui fosse a matéria-prima 001, significa que no final do mês, tá? No final do mês, nós temos 1.500 unidades. Veio da onde isso? Daqui, ó, 1.500, tá? Cujo valor em reais é de 960.000 reais. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um extrato de quanto que eu tenho em quantidade, né, ó, nesta coluna, na coluna da quantidade, e eu tenho um extrato de quanto que eu tenho em valor, se eu pegar aqui esta última linha, tá bom? Deixa eu só ver se tem aqui, devidamente preenchido. Deixa eu só ver se está aqui. Ah, estava aqui, ó, o 28 estava aqui, né? Deixa eu só ver se eu acho a última aí, ó, fica bem melhor. Então, olha só, 320.000 aqui, né? Foi a saída para o B, e teoricamente aqui, ó, 1.500.000, e aí os outros itens, como eu já havia demonstrado aí para vocês, tá bom? Então, isso daqui, ó, é o saldo em quantidade, e esse é o saldo em valor. Isso daqui no fim do mês, tá bom? Lembrando sempre que essa tabela é para, né, ó, essa tabela como um todo, tá, ó, que eu mostrei aqui para vocês, ela é para uma matéria-prima. Ah, professor, mas o meu produto é igual aquele que você estava falando, que é o X1. Ele tem a matéria-prima A, ele tem a matéria-prima B, ele tem a matéria-prima C. Pois é isso que eu estou querendo te mostrar. Nesse caso aqui, ó, como é para uma matéria-prima, esse controle todo é só para o A. Ah, mas e se eu tiver 20 matérias-primas? Né? Legal, parabéns. É só fazer isso daqui vezes 20, viu, Flávio? Vai dar tudo certo. Claro que numa empresa a gente faz isso através de sistemas. Eu estou mostrando aqui exatamente como desenvolver, né? Mas todo o controle, todas as matérias-primas são calculadas desta forma, tá bom? Para quê? Para corrigir valor e para que possamos saber as quantidades existentes no estoque, tá bom? Então é para isso que serve esse controle.
Deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu queria passar aqui para vocês. Ah, tem. Tem a questão do mapa de custo, tá? Eu vou mostrar o mapa de custo, mas já me alonguei bastante. Então, eu vou só concluir aqui e mostrar o mapa de custo para vocês de forma rápida. E aí eu pretendo amanhã, talvez, detalhar um pouco mais isso. Certo? Só rapidamente aqui, pessoal, só para encerrar a aula, tá? Era isso que eu queria compartilhar com relação à questão do mapa de custo, né? A questão do método médio. A gente já tinha falado sobre isso lá no passado, eu acho que vocês talvez não vão se lembrar. Se vocês pegarem a estrutura toda, que já foi comentada, vocês vão ver exatamente que isso já foi falado no passado. Eu só estou demonstrando aqui para vocês a importância, né, da gente saber, da gente ter esse conhecimento aqui. Deixa eu só tirar um item aqui, só para ver se vai mudar. Deixa eu só ver uma coisinha rapidinho. Dia 18 que eu fiz a compra. Dia 18... Ah, tá aqui. Ó. Olha, eu vou mostrar aqui, ó, vocês provavelmente devem estar vendo Excel na tela. Eu fiz no Excel, tá? Só para você ter uma ideia do que pode ser feito. Isso daqui, ó, tá? Eu vou até dar um Ctrl C e eu vou voltar lá no meu PowerPoint e eu vou colar aqui. Eu ia fazer ele manualmente, eu posso até fazer depois, mas só para não ficar tão cansativo, já deve estar, né? Mas só para não ficar mais, é exatamente mostrar para vocês algumas coisas interessantes que a gente pode fazer depois que a gente monta essa questão do PEPS, ou melhor, do método médio. Então, eu vou trazer isso para cá. Deixa eu só pensar aqui uma forma melhor para desenvolver isso daqui. Ó. Eu vou trazer esta tabela, vou pegar essa tabela, eu vou jogar aqui também, tá? Vai ficar um pouquinho bagunçado, mas eu prometo que é só por um tempo. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, rapidinho. Vou colar como imagem, fica um pouco melhor. Pronto. Aí eu consigo redimensionar ela na tela. Legal. Então, eu vou puxar ela um pouquinho para cá, e aí eu vou jogar essa tabela um pouquinho mais para baixo. Deixa eu só ver se ela vai caber. Legal. Tá. Um pouquinho menos. Deixa eu diminuir esse mapa de custo. Rapidinho, pessoal. Só um minutinho e a gente já vai concluir aí, tá bom? Bom, vamos lá. Ó. Eu vou projetar aqui na tela, tá? E aí você vai conseguir entender um pouco melhor. O que é um mapa de custo? Lembra que eu falei, ó, que esta coluna, tá? Ó, esta coluna aqui, ó. Opa! Essa coluna aqui, ó, essa última, tá? Eu fui colocando aqui B, A, B, B, A, tá vendo? Eu fui acionando com relação aos produtos, tá? O que dá para você fazer, só para concluir e ser breve? É isso aqui, ó. Eu vou pegar as datas, né, ó, que são essas datas que estão aqui na coluna, e eu vou puxar os produtos. Então, tem o produto A, tem o produto B, beleza? Agora, pense o seguinte, eu quero puxar aí o quanto eu trouxe de matéria-prima para fabricar cada um deles. Então, se eu pegar aqui a primeira que está preenchida, ó, é a linha 10, tá? Eu vou dar um Ctrl mais aqui, ó, para você que estiver vendo no celular, você vai ver que é isso aqui, ó. Dia 10, tá? Eu movimentei uma quantidade X de produto, ó. O que é essa quantidade? Eu estou colocando em dinheiro. Então, 1.104.000 para fazer B. Então, olha só, no dia 10, produto A eu não usei nada, mas para fazer B, 1.104.000, certo? Agora, no dia 12, vamos ver aqui, ó, dia 12, ó, tá aqui embaixo dessa setinha, tá? Eu movimentei quanto? Eu movimentei 828.000, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, para fazer A. Então, olha só, 12, 828.000 para fazer o A, tá vendo? Vou pegar mais dois aqui, só para concluir. No dia 17, tá? Ó, então, vamos aqui, ó. Dia 17, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, acompanha a minha mão aqui, ó, minha mão virtual, né, ó. Eu tive a devolução de 552.000 em dinheiro de matéria-prima, que foi a devolução do B, tá vendo? Então, 552.000 aqui, ó, do B, beleza? No dia 25, tá, ó, eu tive aqui, ó, uma movimentação, ó, no dia 25, eu tive uma movimentação de 128.000, certo? Para fazer quem? Para fazer o produto B. Então, tá aqui. Então, percebeu o que eu fiz? Só para você acompanhar o raciocínio. Eu peguei
todos os valores que estão aqui, ó, de saída, tá, ó, desta coluna aqui, ó, desta coluna de saída, deixa eu limpar aqui, deixa eu só apagar aqui, ó, eu peguei todos os valores de saída, tá, oh meu Deus, todos os valores aqui de saída, eu dividi o que é A e o que é B. E aí, ó, eu fiz um somatório. Por quê? Isso aqui é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei que essa coluna te ajuda a saber o mapa de custo? Sim, né? Então, perceba que no dia 10, eu gastei 11, deixa eu só ver aqui. Não é 11, né? 1.104.000 só para fazer produtos B. Eu usei alguma coisa de A? Zero. Aqui, por exemplo, ó, eu gastei 828.000 só para fazer produto A. Né? Aqui, por exemplo, eu fiz uma devolução, que é aquelas 10 unidades, aquelas 1.000 unidades que eu devolvi. Então, eu devolvi isso aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, no dia 25, eu gastei 1.280.000 só para fazer B. Aqui no dia 28, 1.920.000. Agora, olha que interessante, só para concluir, eu prometo. Se você pegar todos esses itens aqui, ó, e somar na vertical, que foi o que eu fiz, ó, aqui é 0, não é isso? 0, 0 e 0. Então, eu fiz esse mais esse, esse mais esse, esse mais esse, esse mais esse e esse mais esse. Quanto que eu tenho para produzir A ao longo desse período? Quanto que eu gastei? 2.748.000, certo? Então, olha só, isso foi o que eu gastei para fazer A ao longo do mês. Agora, para fazer B, ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse aqui. Quanto que eu gastei para fazer, ó? 2.152.000. Então, perceba, para fazer A, ó, o valor é maior. Então, eu gastei mais para fazer A do que para fazer B. E aqui, ó, eu fiz uma soma nessa coluna aqui, ó, que você está vendo, só que na horizontal, ó. 0 mais esse valor dá 1.104.000. 828.000 mais esse valor dá 828. 0 mais isso aqui dá isso. Esse mais esse dá isso. Esse mais esse dá isso. Então, olha só, isso aqui, ó, é o total, né, ó, no mês. O total da coluna vermelha é o A, o total da coluna amarela é o B. E a soma dos dois totais é o total no mês, que é o total geral. Certo? Então eu pego a tabelona e separo o que é A e o que é B e somo. E aí eu consigo achar quanto que eu gastei em dinheiro para fazer A e quanto que eu gastei em dinheiro para fazer B. E quanto que eu gastei no total, se eu quiser somar as duas colunas. Isso é o que a gente chama de mapa de custo, para saber necessariamente quanto custa fabricar um produto, mas necessariamente no que diz respeito à matéria-prima, certo? Ou partes e peças. Então é para isso que serve o mapa de custo. Ele mostra para você quanto que custou fazer B ao longo desse mês, quanto que custou fazer A ao longo desse mês, quanto que custou os dois, ou tudo, né? Se a empresa tiver mais de 2 produtos. A ideia é exatamente essa, tá bom? Isso é um mapa de custo. Era isso que eu queria apresentar e finalizar aqui a minha explicação, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Como eu falei, acho que você já... Não, eu acho não, né? A gente já falou sobre isso no passado e a gente tem que retomar isso em função da questão dos custos logísticos, né? Então, qual vai ser o objetivo, pessoal? Só para concluir. Amanhã nós teremos aí, eu pretendo disponibilizar uma gravação com a resolução dos exercícios e passar uma lista de exercícios deste modelo que eu expliquei hoje e do que eu apresentei ontem. Então, eu vou passar uma lista pequena, obviamente, né, para os exercícios que eu, com base naquilo que eu expliquei hoje, também exercícios com base naquilo que eu expliquei ontem, tá bom?
e aí eu vou mandar uma gravação com esses assuntos. Então, nós não temos nenhum compromisso aqui no Teams amanhã, no sentido de assuntos novos. Eu sugiro que vocês tentem fazer os exercícios propostos até o momento. Eu preciso dar alguns feedbacks, né, para alguns colegas, inclusive a Pamela, ela mandou algumas dúvidas, eu vou responder pontualmente. E eu sugiro que vocês tentem fazer os exercícios das aulas passadas, né, e tentem fazer essa nova lista que eu vou disponibilizar para vocês amanhã, tá? Amanhã, como eu falei, eu fico à disposição para tirar dúvidas com base nesses conteúdos que eu passei essa semana e nos exercícios que eu vou propor amanhã no nosso horário de aula, né? Então, a partir das 2 eu vou disponibilizar essa lista. Na segunda-feira, né, que é a semana que vem, nós não teremos nenhuma atividade no Teams. Eu vou deixar o tempo livre para que vocês possam se organizar e estudar e fazer as atividades. E aí vocês podem me encaminhar no e-mail ou WhatsApp ou Moodle, né, que é aquele site, a melhor forma que for possível para vocês, tá bom? E aí nós retornamos na terça-feira. Na terça-feira, eu vou apresentar para vocês o calendário dessas aulas a mais que nós vamos ter, e também eu pretendo encerrar os assuntos de cursos logísticos, porque eu vou falar sobre transporte, que é algo que vocês já conhecem, que nós já fizemos, custos fixos e variáveis, né? E alguns outros assuntos para complementar, né? Na terça e na quarta. E aí, depois, na outra semana, a gente vai falar sobre o projeto integrador. Então, vou dar algumas dicas, vou dar algumas sugestões de como fazer. E aí, a gente vai encerrar essa fase, né, de trabalhos aqui online, para que vocês possam produzir o projeto integrador de vocês. A princípio, vocês podem trabalhar em grupos, mas eu acredito que a melhor forma, conhecendo um pouco a sala e vendo as dificuldades de cada um, do ponto de vista de interação, é que vocês trabalhem individualmente, tá bom? Mas isso nós vamos abrir a possibilidade de discussão na próxima semana. Então, meu objetivo aqui hoje foi falar sobre isso. Vou passar uma lista de exercícios amanhã, né? Vou dar o feedback, né, entre hoje e amanhã para os colegas que estão fazendo os exercícios e estão com dúvidas, né, no nosso horário de aula. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? Como eu disse, estou à disposição. No nosso horário de aula, você pode me perguntar, que mesmo não estando aqui no Teams interagindo, eu fico à disposição para poder ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Então, amanhã não temos nenhuma atividade, apenas a lista que eu vou disparar no grupo do WhatsApp, no e-mail, nos canais que a gente costuma conversar. E na terça nós retomamos aqui. Vou deixar amanhã para que vocês façam as atividades. E na segunda. E na terça nós retomamos com assuntos novos aqui, tá bom? E obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, né? E por acompanhar até agora as explicações aí. Pamela, Flávio e Paloma, e o Marcão estava aí também. E, é claro, quem estiver assistindo essa gravação também até o final, né? Quase que 2 horas de gravação. Então, a gente fica aí à disposição, tá bom? Obrigado a todos, pessoal. Professor, Oi, pode falar. tchau. Ah, Obrigado. tá, joia. Obrigado, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde para vocês aí. Valeu, professor. Até mais aí. Aí, Flávio, quando voltar é só fazer de 10 anos, hein? Rapaz, fale isso não, que a coisa tá feia. Falou, até mais. Fica com Deus aí. Falou, até mais. Pra Valeu. vocês também. Tchau.